a sua cultura está apenas um pouco acima da dele. Então, pegou a espada perdida na mão. Shalush disse que o mestre, no entanto, pode ter problemas porque ela escolheu um aluno medíocre. Ao se afastar, Shalou explicou que isso não é bom. Ninguém deve contar para o mestre algo que não existe. Então, com uma expressão concentrada no rosto, Shalou disse que ele decidiu se esconder e trabalhar duro por um tempo, porque ele precisa mostrar que ele aprendeu às pessoas o caminho da espada. Risando, olhando para o Shalou, se afastando, o protagonista disse que ele estava certo. Lício disse que só pensou em quão bonito ele era. Depois dessas palavras, Tian percebeu que a criança havia crescido muito. Depois disso, Intian se voltou para Xixan e perguntou-lhe isso. Na próxima vez que medirem sua força. Com Shalou, ele usou 50% de sua força. Lício perguntou, confuso, o que... Depois, ela perguntou a ele. Xinguixan não usou toda a sua força. Tian explicou a ela. Ele só usou 30% de sua força. Depois disso, o protagonista pediu desculpas por usar sua comida espiritual. Ington explicou a ele que estava tudo bem. Por quê? Após rir um pouco de sua teimosia, ele percebeu que era um desses quem só entende de força. Então, lhe enchiu com uma expressão confusa no rosto. Ela olhou à frente e abordou o assunto da comida. E perguntou, quando Zhao desaparecer, o que eles comerão? Depois dessa pergunta, o protagonista Intien olhou para frente, confuso, com expressões assustadas e confusas. E, ao mesmo tempo, disse o que era. Algum tempo após esses eventos, Lício começou a puxar as roupas de Xinguixan. Então, virou-se para ele e perguntou, e se treinássemos juntos? O protagonista concordou com ela, com um sorriso no rosto, e disse que não havia problema com isso. Então, Linguicho feliz perguntou a ele, então eles fariam juntos? O protagonista concordou com ela. Depois disso, Lício disse que estava no 6º nível de desintoxicação, purificação, e seu nível era superior ao dela. Depois disso, ela pediu que ele fosse gentil com ela. O protagonista segurou a espada à frente e disse que seria cuidadoso. Imediatamente depois disso, com uma expressão concentrada no rosto, olhando adiante. Lício disse que, nesse caso, ela começaria. Lício concentrou uma mancha preta, energia mágica, entre suas palmas. Depois disso, ela pediu desculpas a Xizean e explicou a ele. Ela não terminou o movimento e tentaria novamente, neste momento, a substância mágica entre suas palmas. Até recentemente, desintegrou-se no ar. O protagonista ficou alguns metros à frente dela e disse a ela que não havia motivo para preocupação. Depois disso, ele explicou a ela. Ela não deveria se render aos sentimentos.
e não deve se distrair com nada. Lin Xiu confirmou e agradeceu ao protagonista pelo conselho. Então, ela concentrou-se e começou a engrossar a escuridão. Energia mágica entre eles. Rápido, o espaço ao redor de seu corpo tornou-se sombrio. E seus olhos brilhavam com luz intensa, energia mágica sinistra. Com expressão cansada, o protagonista franziu o senho e olhou para Lin Shuei. Ele começou a pensar que o ouro seria água, fogo e terra, além do vento e trovão. Luz, trevas e som. Quais são os 5 elementos diretos e os 5 especiais? E o que Xuxeu fazia agora? Era o mais raro dos 5 elementos especiais. Isso é o elemento da escuridão. Olhando para Xuxiu, o protagonista, percebeu que ela tinha uma peculiaridade muito estranha, modo de usar este poder espiritual, e o resultado foi uma técnica chamada o eleito do céu. Mas o que surpreendeu ainda mais, ficou claro que 2 praticantes do elemento sombrio escolheram a mesma técnica, mas os efeitos dos 2 eram totalmente distintos. Pouco depois, ninguém foi cercado por uma densa energia mágica escura sugeriu que eles começassem. O protagonista olhou adiante, com expressão concentrada, enquanto Lin Shu direcionava. Ela direcionou as palmas em direção a ele, provocando assim um fluxo de escuridão. Energia sinistra para ele. O protagonista segurava a espada nas mãos. Ela gritou que era ótima. Depois disso, ele começou a cortar em pedaços muitas substâncias sombrias que se aproximavam rapidamente dele. Logo após, o protagonista estava cercado por energia escura, rasgada e com uma expressão preocupada no rosto. Olhando adiante, pensando no que era, ele viu algo ominoso. Uma coisa parecida com um dragão de várias cabeças. Apareceu acima da cabeça de Land. Muitos monstros demoníacos sinistros se aproximavam dele. Olhando para esses Chenten, percebeu que todos esses monstros, sendo a força espiritual da escuridão, que surgiram do nada, de acordo com as leis do céu e da terra. O protagonista entendeu que havia muitos desses monstros e tal dom de poder sombrio é muito raro. Concentrando a energia elétrica em sua mão, Chen Shan pensou que, para lidar com tantos monstros sombrios, melhor cortar o fluxo com a espada secreta. Ele pensou que, ao cortar o fluxo, certamente essas substâncias, os monstros desapareceriam. Neste momento, o concentrado, Blincio apertou os dedos e lançou feitiços, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz violeta deslumbrante. O protagonista percebeu, contudo, Xuxu estava por trás desses monstros. E se algo dessa jogada saísse do controle, ela poderia ser facilmente prejudicada. Ele expirou fundo e chegou à conclusão que, neste momento, ele só poderia correr. Depois de tomar essa decisão rápido, ele começou a recuar na direção oposta. E os monstros
o seguiram. Em um salto, Xing-Shan se afastou o suficiente, enquanto uma nuvem de demônios, monstros pretos, tentaram alcançá-lo. Quando o protagonista foi o suficiente, ele se virou, percebendo que o local era adequado, concentrando um pulso elétrico na espada. King Shan usou a habilidade da espada secreta. E então ordenou cortar o fluxo. Um raio poderoso de energia brilhante perfurou a nublada nuvem de monstros, tirando a substância escura, com expressão surpresa no rosto. Lin Shu olhou para isso. Depois, Xing-Shan surgiu da nuvem de fumaça e poeira. Quem a abordou e disse que ela era incrivelmente legal. Com um sorriso no rosto, Ling Gusu perguntou se era verdade. Ela o agradeceu por apoiá-la. Depois disso, Lin Shu notou que ela poderia fazer outra coisa. O protagonista, com expressão preocupada e suor a escorrer abundantemente, rápido, pediu-lhe que não o fizesse. Balint já havia começado a provocar uma nova energia negra. Um momento depois, o espaço entre eles estava cheio de hordas. Monstros pretos. Esses monstros, desta vez, eles eram criaturas semelhantes a cavaleiros. Ao ver isso, o protagonista expirou fundo, percebendo que precisava lutar novamente. Depois de algum tempo, desde esses eventos, havia muita comida fresca na mesa. Com os chopsticks na mão, Inshu começou a cantar alegremente: "Coma." Shaolô perguntou aos seus companheiros por que ele tinha que se afastar do caminho mesmo de sua jornada espiritual e se dedicar a cuidar Tinha que de sua cozinhar saúde para eles. Ele percebeu que eles eram obstáculo em seu caminho de cultivo. No entanto, ninguém teve tempo para responder à pergunta. Como uma mancha de luz brilhante, energia mágica apareceu perto da mesa, junto a muitas pétalas vermelhas brilhantes. A voz dessa energia mágica disse que era hora de voltar. Yington se voltou para Dalin e perguntou o que ela faria. Dalin pegou um pedaço de comida com os chopsticks e havia coisas a fazer nas linhas de frente. E todo o treino, as escolas já haviam se reunido ali. E eles precisavam discutir algo. Com um sorriso, Din Shan a olhou surpreso e se perguntou: ela criou uma gança para conversar? Depois disso, o protagonista perguntou confuso: O que era isso? Dalton se voltou para seus discípulos e lhes disse que algo havia acontecido hoje. E eles precisavam saber disso. Depois disso, ela olhou para frente com uma expressão séria e anunciou que o teste anual deste ano foi adiada. Shalu perguntou por que foi adiada. Ele então percebeu que nenhuma mudança no teste anual foi feita por centenas de anos. Depois disso, ele perguntou se era realmente assim. Dowlan abaixou a cabeça e explicou que era porque não havia pessoas suficientes, ou melhor,
não havia monges suficientes. Então, Dowland disse que foi feito propositalmente para unir os clãs e eles querem lidar com todos os demônios em uma única ação. Depois disso, Dowland observou que no final há muitos demônios e poucos monges humanos. E se seus rankings não forem repostos? No futuro próximo, ela teme. Vários clãs pequenos perderão seus discípulos. Com uma expressão séria no rosto. O personagem principal olhou pensativo à frente. Depois disso, Dalton disse que, no entanto, um problema muito maior está por vir, no alto poder de combate da humanidade. Shallow bateu com força no tampo da mesa. Depois disso, com uma expressão séria no rosto, ele disse que entre os demônios, monstros de nível sagrado apareciam frequentemente e, entre os humanos, só 3 foram considerados santos em tantos anos. Depois disso, Shao disse que só tinha curiosidade e perguntou: é realmente tão fácil para os demônios para alcançar o título de santo? Dalin respondeu-lhe afirmativamente e disse que isso é muito estranho. Mas há outra coisa estranha. E se ela não lhes disser isso? Eles não saberão. Todos eles perguntaram simultaneamente a ela, com expressões interessadas nos rostos. Que coisa estranha era essa? Olhando fixamente à frente e franzindo as sobrancelhas, Dowland explicou que a classificação de um demônio como santo, dependendo do número de vitórias, e ela sozinha não é suficiente para vencê-los. Depois, ela disse que Bayang e Shenyan também pensavam assim. Depois disso, Dalan continuou dizendo que, na verdade, eles não podem fazer e eles são claramente mais fortes. Entretanto, eles só superam em números e não podem vencer. Com uma expressão triste e entediada, Lynch olhou fixamente à frente. Enquanto Doan continuava a dizer que, em sua situação, eles não podem correr riscos, e se algo acontecer, que cause a morte de um deles. Toda a raça humana será imediatamente reduzida. Dalin colocou a mão no queixo e repetiu o que havia dito antes. Ela ajudou o protagonista a salvar pessoas com uma encarnação especial. Mas Bayang e Shenyan não tinham essa habilidade. E era muito perigoso fazê-lo sozinhos. Cada vez porque não devem tratar esses procedimentos com tanta frivolidade, com surpresa no rosto. O protagonista olhou à frente e pensou que isso era inesperado, porque era um segredo. Ele nunca ouviu falar disso em sua vida passada. Dalin começou a falar sobre o exame anual deste ano. A seleção visava escolher as opções mais adequadas de cultivadores e artesãos aleatórios. Além disso, incorporá-los a diversos clãs e usando os melhores recursos e métodos para acelerar sua cultivo. Ela disse que após o exame anual, monks de um certo nível participariam de um contrato, na esperança de estabelecer a paz. Dali então se voltou para Xixã e Xuxiu, aos quais eles rapidamente responderam confirmando a presença.
Dalin olhou para eles e notou. Eles já eram considerados seus discípulos. E não havia sentido neles fazerem o exame anual. Mas ela percebeu que era uma tradição de 1000 anos. Estava ligado aos espíritos celestiais. Então, ela pediu que eles fossem. Xixan colocou as mãos na frente e obedeceu-lhe. Depois disso, o assustado linchou. Ela também disse que estava obedecendo à ordem, com um sorriso amigável. Shaolô pediu a Lin Shu que não se preocupasse. Depois disso, ela explicou que era apenas uma apresentação e que ela só veria o mundo. Depois disso, Intian se voltou para Xexão e pediu para que ele cuidasse de Xuxiu. Depois disso, ele disse que partiriam amanhã. O protagonista inclinou-se e obedeceu à ordem. Depois disso, Dowland mandou que todos começassem a comer. No centro da praça, muitos raios foram disparados para o ar. Chun Shan era quem atacava com a espada. Enquanto raciocinava simultaneamente que em sua vida passada ele não possuía os poderes de trovão e relâmpago. Ele pensou que só precisava estudá-lo bem. E ele encontraria um ótimo uso para isso. Intian, sentado ao lado de Shaolu, ao assistir Cheishan treinar, disse que sua espadachimia era boa. Shaolu confirmou o pensamento e comentou que sua espada era excelente. Mas ele sentia um pressentimento ruim. Shaolu disse. Ele sentia como se fugisse do tempo. Como se ele só quisesse melhorar sua força. Até um certo ponto, Tian, olhando adiante, disse que sentia o mesmo e que ele realmente sentia muita pressão. De repente, Shaolô começou a se levantar e Tian perguntou onde ele ia, com uma expressão séria no rosto e olhando para frente. Shaolô disse que iria treinar. Tian, com uma expressão preocupada no rosto. E, olhando adiante, perguntou se ele não havia ido a Xixan, ao Palácio das Flores de Primavera, para se divertir. Antes de acenar com a mão, Shaolô disse que não iria lá dessa vez. A Tian perguntou por quê, com um punho cerrado na testa, com um sorriso no rosto e os olhos fechados. Shao respondeu que, se um dia Xing Shan precisasse de sua ajuda, estaria à disposição. Ele não poderia fazer nada, e ele pensava nele constantemente. Então, o rapaz pulou do telhado e gritou que precisava apressar-se. Ele provocou abruptamente um fluxo mágico e voou para a distância, despedindo-se de Inteengo. Olhando adiante, Tian percebeu que não havia motivo para preocupação. E ainda não era tarde para acordar. Depois disso, ele agradeceu a Xing Shan. Neste momento, Xing Shan estava atormentando o espaço diante dele com golpes de espada e energia de raio. De repente, a energia mágica de Dalin surgiu perto dele. E Xing Shan se virou para ele, surpreso. Dalin o observou atentamente e percebeu que ele havia alcançado o sucesso em sua espadachim.
ainda havia imprecisões. E se essas imprecisões não fossem corrigidas, seu caminho estaria errado. Ela segurava uma fina rama de árvore na mão. Dowland sugeriu que ela usasse essa rama de pêssego como espada. E eles lutariam. Dali então disse que iria mostrar-lhe seus pontos fracos. Surpreso, Chen Shan admirou-se e pensou que o mestre queria ensiná-lo a se tornar um espadachim. Então, com um sorriso, agarrando a espada na mão, Qin Shan gritou que faria o possível. Com uma careta no rosto, Dowland o observou atentamente. Então explicou que se ele desistisse, ele se arrependeria muito. Olhando atentamente à frente, Chen Shan pensou que, se seu oponente fosse um mestre, sem misericórdia, ele apertou firmemente a empunhadura da espada na mão. Então, direcionando a energia colorida em frente a ele, ele colocou a espada à frente e começou a correr rapidamente para frente. Alvejando Dowland olhava fixamente para seus olhos. Com um leve movimento da mão, redirecionou a lâmina da espada. É por isso que o confuso Xing Shen começou a perder o equilíbrio, perguntando se o que está acontecendo. Depois disso, com um rápido movimento da mão, acertou-o com uma rama no braço e no rosto, indagando se ele compreendia o problema. O protagonista, segurando a testa machucada com a mão, gritou que era muito rápida. Então, ele perguntou se ela estava realmente incomodada com ele. Ela estava usando esse movimento com um sorriso. Dalin explicou que espadachins autodidatas têm sempre medo, que eles não são o suficiente para puxar suas espadas das bainhas, e seus métodos não são cruéis o suficiente, e que o inimigo atacará de volta. Dalin explicou-lhe então que, em outras palavras, ele não tem confiança em si mesmo. Com gotas de suor descendo pelo rosto, o protagonista a olhou debaixo das sobrancelhas. E Dowland então disse que a arte da espada é como a lei do céu. E na terra, ela disse que alguns desenham suas espadas com uma consciência clara de justiça e honra, enquanto alguns não precisam desenhar suas espadas de mais rápido ou de mais lento. E então Dowland gritou mais uma vez, com expressão tensa no rosto. O protagonista obedeceu seu comando. Então, iniciou outro ataque rápido. Mas todos os golpes foram repelidos pela rama que Dowland ela segurava na mão enquanto as armas dele se chocavam. Energia brilhante explodiu no ponto de colisão. Dowland perguntou por que ele estava lutando tão desesperadamente. Então, ela gritou: se ele investisse demais em cada golpe, cedo ou tarde, ele ficaria exausto. Nesse momento, Sheshoui perdeu o equilíbrio novamente. E Dalin ia bater nele nas costas. Ela o acertou pelas costas e perguntou se ele compreendeu. O protagonista apertou a mandíbula,
sentindo dor. Olhando em frente, confuso, então ele colocou a mão na área ferida e disse a ela que entendeu. Com expressão rubra, o protagonista achou que não esperava ser espancado. Na idade dele, depois, Dowland mandou que ele se aproximasse e experimentar o movimento dela com expressão tensa. O protagonista virou-se de repente para ela e viu Dowland se aproximando rapidamente, tentando acertar, agarrando a espada com ambas as mãos. Xing Shan olhou em frente, atentamente, achando que era um movimento incrivelmente gracioso, e ele não tinha força para se defender. Logo depois, ele foi lançado para o lado, a longa distância, ao pensar que era uma força explosiva incrível. O poderoso impulso que jogou seu corpo. O protagonista foi pressionado contra a parede, fazendo com que os tijolos da parede voassem em todas as direções. Olhando para ele, Balin estendeu uma rama na frente e perguntou se ele viu. Então, ela explicou que não usou toda a sua força, mas perguntou como ela conseguiu mandá-lo voando. Então, em uma nuvem de poeira, Xinqian baixou a cabeça e começou a sussurrar que isso não era o suficiente. Depois de um tempo, percebeu que isso também não estava certo. Ele olhou para baixo, tenso, enquanto gotas de suor desciam pelo rosto dele. De repente, seus olhos começaram a brilhar e ele gritou que agora entendeu. Com uma expressão confiante. Endireitando-se, Xing Shan disse: todas essas técnicas de espada foram deslumbrantes, sem sentido, concentrando o furacão. Concentrou energia mágica na lâmina da espada. O protagonista gritou. Um golpe bastava para matar alguém. Depois, ele empurrou o chão e começou a se mover. Rápido, ele apontou a lâmina da espada para frente e olhou em frente, avançando em direção a Doulin. Ao se aproximar dela, houve um forte empurrão. Dowland levou o golpe e disse que agora este golpe é impressionante. O protagonista segurou sua espada, estendido à frente dele, enquanto as armas deles tocavam que isso não era tudo, porque concentrou energia elétrica na sua lâmina. A rama de ameixa que Dalin lutava foi dividido em muitos pedaços pequenos. Dalin, com expressão surpresa no rosto, olhou adiante e percebeu que faltava uma manobra. Dalin, então, elogiou-o, com um sorriso no rosto. Ela comentou que, com essa espadachimia, ele certamente se tornará uma espada imortal no futuro. E talvez até um santo. O protagonista respeitosamente se curvaram a ela e agradeceu-lhe pela instrução. Depois disso, o talento disse-lhe que não poderia ensiná-lo muito em espada e que ele precisava descobrir por si mesmo. Ela evaporou no ar, deixando pétalas. Quando o protagonista ele estava só, ele olhou para a janela do sistema, no qual
estava escrito todas as armas de todos. Isso não destruiu o corpo ou a alma dos jogadores. Estiveram totalmente despertas. E ele alcançou no total 1.106 técnicas de espada diferentes. E o consumo de pontos de alma foi 0. Com um sorriso no rosto, olhando para a janela do sistema, o protagonista pensou que, exceto técnicas secretas, ele já havia despertado todas as outras técnicas de espada, sem gastar um único ponto de alma. Ele entendeu que nada disso foi alcançado, com a ajuda do sistema, e tudo graças à sua experiência. Acumulou ao longo de 2 vidas. Olhando para sua espada, King Shan disse que em sua vida passada, ele era como um lobo solitário que pensava na solidão. Treinou sozinho e matou demônios com sua própria força. Ele disse que, naquela época, era um vagabundo. Mas nesta vida, tudo é completamente diferente. E agora ele tem a arte da espada. Algum tempo após esses eventos, apenas Shan e Ling Shu olharam confusos à frente. Diante deles, havia várias caixas e sacolas diferentes. Aponte para essas caixas com o dedo. O protagonista notou que estavam deixando a seita. Apenas por um tempo depois disso, ela disse que não havia necessidade de levar tantas coisas. Dowland estendeu a mão com papéis na frente. E ele precisaria levar essas coisas consigo, porque representavam a autoridade do Palácio Biwa. Então, ela começou a falar sobre os papéis. Ela segurava em suas mãos. E disse que esses livros continham técnicas secretas dos 5 elementos. E como ele era um espadachim, Eli não poderia usá-los de forma alguma. Mas ele precisava usá-los na comunicação, para ganhar o favor dos outros. Vendo esses livros, King Shan pensou que as técnicas secretas, os 5 elementos, eram considerados um legado entre os grupos, cestas, e o valor delas era muito maior do que as técnicas de espada, mas teriam que dar para os outros, para ganhar o favor deles. Depois disso, o protagonista começou a pensar na propriedade do santo e a força da seita Baiwa, vendo as caixas à sua frente. Dowlens disse que precisava se preparar mais. Pedras espirituais. Shalu pensou o rosto de Lin Chu. Depois disso, ele explicou a ela que, ao encontrar cultivadores estranhos, ela só precisa assegurar que ela segurasse a mão de Xing Shan, onde ela fosse. Shalu então acariciou sua cabeça e perguntou se ela compreendeu. Lin Chu respondeu afirmativamente. Depois disso, Dalan se voltou para eles e lhes disse para irem e voltarem em segurança. Ela sugeriu que usassem essa viagem como uma oportunidade para ampliar seus horizontes e não se preocupar com mais nada. Cruzando os braços sobre o peito, Shalu se voltou para Dalin e observou que, quando ele fez o teste anual naquela ocasião, ela pediu que ele não a desonasse, ou ela o faria sentar no poço de Biwa por 3 dias e 3 noites. Depois, Shalu percebeu que eram todos seus discípulos. E
Perguntou Por a que ele era ela, tratado diferente dos outros? irritado. Dalim Começou a explicar que ele era um discípulo preguiçoso. Depois disso, ela perguntou: